Ele diz em João, não precisa ir lá, João 10, 28, ele diz: eu lhes dou a vida eterna. Ligado com João 3,16. Eu lhes dou, em João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou. O que é dado é de graça. Não é comprado e nem conquistado. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que segurança! Que segurança para cada um de nós. Ele fez, Ele faz, Ele continua fazendo. Então, irmãos, recordando um pouco, ninguém poderá vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Quando o Pai está trazendo as pessoas, Jesus Cristo está atraindo. Quando eu for levantar da terra, atrairei a todos a mim mesmo, dizendo de que gênero de morte estava para morrer. Ele estava nos atraindo para a Jesus Cristo na cruz estava nos atraindo para acontecer o que comigo e com você? Morte. Jesus Cristo estava nos atraindo para a morte. Jesus Cristo, que era vida, Ele não estava nos atraindo para termos vida. Ele estava nos atraindo primeiro para termos experiência de morte. Depois, na ressurreição, Ele tornou a nossa vida. Eu fico meio preocupado com aquele cântico que a gente canta lá. Ele morreu para a gente ter vida. Isso sempre me incomodou. Ele não morreu para nós termos vida. É fato. Começou na morte, depois foi na ressurreição. Ok, não precisamos aí ficar brigando por causa do negócio desse. Mas Ele morreu para nos fazer morrer. Na sua morte, a morte, da morte, na morte de Cristo, nós estávamos mortos para Deus, em nossos delitos e pecados. Efésios 2:1, nós estávamos mortos, e Ele nos fez morrer para a morte, para podermos viver pela vida. Nós morremos na morte. Quando Cristo nos levou a morrer, a morte da morte, na morte de Cristo. John Owen, no livro As Glórias de Cristo. E Ele nos batizou. Já falamos algumas vezes, mas vou falar de novo. Nós estamos sempre aprendendo. Nenhum batismo de qualquer igreja, denominação, principalmente que não são aquelas igrejas tradicionais, vamos dizer que pode ser a tradicional inclusive, mas nenhum batismo de água, tem 3 elementos. Tem o líder espiritual, não pode faltar, nenhum deles pode faltar. Um líder espiritual pode ser um pastor, pode ser um padre, pode ser um líder espiritual. O pecador, que vai passar pelo batismo, e o local do batismo, pode ser um copo d'água, ou o lugar. Vamos considerar batismo por imersão, que é o que mais deixa claro na nossa mente, porque nós fomos batizados então é dentro, não é a água em nós, não, nós em Cristo, e Cristo também é água, entre tantas coisas que o Senhor Jesus Cristo Ele é água, Ele é pão, Ele é porta, Ele é caminho, Ele é verdade, Ele é vida, Ele é.
Agora, então vamos considerar esse batismo por imersão, que é o batismo que nós adotamos nesta comunidade. O líder espiritual, o pecador e o local. Ok? Esse é o batismo físico, visível, para todos nós. Vamos ver esse batismo em Cristo. Também tem 3. O batismo em Cristo. O Pai. Ninguém poderá vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer para ser batizado. Eu fico vibrando com isso. É coisa simples, mas é uma verdade absoluta. O Pai, o pecador e o local, o Filho. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados, incluídos na sua morte. Você entra num elevador, 10 pessoas no elevador, o elevador vai lá no 10º andar. O que acontecer com aquele elevador vai acontecer com você. Se o elevador despenca você dentro. Nós fomos incluídos em Cristo. O que aconteceu com Cristo? Nós recebemos eu não vou falar consequências, porque parece que consequência é algo negativo, né? Mas o que aconteceu com Cristo, aconteceu comigo e com você. Nós morremos, Ele morreu, nós morremos nele. Ele foi sepultado, nós também fomos sepultados. Ele foi ressuscitado. Efésios 2:6, juntamente com Ele, nos ressuscitou. Claro. E nos fez assentar nas regiões celestiais, dentro de Cristo. Como que eu posso participar de uma ressurreição, sendo que eu não estou envolvido na morte? Eu não fui batizado em Cristo. Como que eu posso participar de uma ressurreição juntamente com Ele? E juntamente com Ele nos ressuscitou. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com Ele. Quem é esse Ele? É o Senhor Jesus Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, na nossa inclusão. Não tem nada de água aí. Tem água aí. O batistério é corpo de Cristo na cruz. Juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que... Quem ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos? Quem ressuscitou você dentre os mortos? Você pode dizer, eu fui ressuscitado. Quando aconteceu isso? Quando Ele me deu fé, para que eu pudesse crer, que eu morri com Ele, fui sepultado com Ele, e fui ressuscitado juntamente com o Senhor Jesus. Mas qual é a vida que eu perdi a minha e ganhei a dele? Porque eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo ainda nesta carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isto é vida no Espírito. Nós temos nossa jornada para ser trabalhada a nossa carne. Quem vai trabalhar? A palavra de Deus. Vai definindo o que é vida do Espírito e o que é vida na alma. Nessa natureza terrena que não
ainda ela está sendo levada à morte. Tem muito do nosso eu em nós ainda. Deve ser tratado. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz lá em Lucas 9, você quer ser meu discípulo? Ele vai falar sobre a cruz de Cristo. É necessário, Lucas 9, 22, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Isso aí está falando a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ele fez tudo isto para nos incluir nele. Por isso que ele, quando foi levantado, ele nos atraiu. Nós tínhamos que participar de toda esta obra dele. Esse o trabalhar do servo, aprovado por Deus. Lá em Atos 2, 22, Pedro estava pregando, ele foi o servo aprovado, foi o cordeiro aprovado. Essa é a obra de Cristo. Agora é para nós, para aquele que creu, que morreu e ressuscitou, ele chama, e dizia a todos, o que ele dizia? Se alguém quer vir após mim, só a nova criatura tem ouvidos para ouvir esse chamado, e tem coração novo, capacitado em se entregar, e se oferecer, para esse trabalhar de Deus, na sua vida. Só a nova criatura. A velha criatura não faz isso, não tem condições, nem que queira.